Então, meninos, vamos começar com a questão número 16 da prova de Química do PISM 1 de 2020. Diz o seguinte: a tabela periódica agrupa todos os elementos químicos conhecidos pelo homem, conforme as suas propriedades e em ordem crescente de número atômico. Em 2019, completaram-se 150 anos da versão proposta por Dmitry Ivanov Mendeleev e a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, durante sua reunião plenária, proclamou o ano de 2019 como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Utilize a tabela periódica fornecida para identificar a afirmativa correta sobre a composição, número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos ou íons. Então, a nossa questão 16 está logo abaixo da tabela periódica fornecida pela prova. Então, fica tranquilo da gente consultar, né? Então, vamos ver aqui. Letra A. O crômio tem 52 prótons, 24 nêutrons e 52 elétrons. Então, o crômio, cujo símbolo atômico é Cr. Então, ele está ali na família 6. Olha só. Como a nossa tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, então, o número atômico vem na parte superior, é o 24 aí, né? Logo acima do símbolo do crômio. E a massa vem embaixo, que é 52. Então, se a afirmativa fala que o crômio tem 52 prótons, ela está errada, né? Porque o número atômico é o mesmo que número de prótons e, na verdade, é 24. Então, já sei que não pode ser a A. Mas só para a gente continuar, né? Elétron, 52. Se o crômio não forma íon, né, é eletricamente neutro, então o número de prótons é igual de elétrons. Então, não vai ser 52, vai ser 24. E o número de nêutrons fala que é 24. Aí é só a gente conferir, né? Usar a nossa expressão A igual a Z mais N. A é 52, Z 24. 52 menos 24 dá 28 e não 24. Então, tá vendo? Todas as informações da letra A estão erradas. Letra B. O íon Na+ tem 11 prótons, 13 nêutrons e 12 elétrons. Então, Na. Está lá na família 1, né? Tem número atômico 11 e número de massa 23. Então, se o número atômico é 11, beleza, né? O número de prótons do íon não altera. A gente só altera a quantidade de elétrons, certinho. Gente, se o nosso átomo formou um íon positivo, né, Na+, então está indicando que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11, ele ficou com 10 e não com 12, como está no afirmativo. Então, está errado. E o número de nêutrons? Vamos conferir. Não é só a gente fazer 23 menos 11, porque 23 é o número de massa e 11 é o número atômico, a gente vai achar 12. É errado também, né? Letra C. O carbono tem 12 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Carbono está lá na família 14. Olha só. 6, que é o número atômico dele, e 12, que é o número de massa. Então, ele não tem 12 prótons, e sim 6. Então, já está errada, né? Como ele é um átomo neutro, ele tem sim 6 elétrons, e 12 menos 6 dá 6, então só não posso marcar a letra C porque diz que tem 12 prótons, né? E não 6. Letra D. O íon Cr2+ tem 24 prótons, 28 nêutrons e 22 elétrons. Então, é o cromo, né? Novamente, que a gente já tinha olhado lá na letra A. Só que agora ele está na forma de íon, né? 2+. Então, 24 prótons está certinho, porque o número atômico do crômio é 24. Se ele está com sinal positivo, junto com o número 2, indica que ele perdeu 2 elétrons.
Se ele tinha 24, ficou com 22, certinho. Número de nêutrons. É só fazer 52 menos 24, 28, certinho. Alternativa correta da número 16, letra A. Ó, letra D, desculpa. Letra E. O íon Be2+, tem 9 prótons, 4 nêutrons e 7 elétrons. Então, o Be está lá na família 2, né? É o primeiro elemento. Número atômico dele é 4 e número de massa 9. Então, se o número atômico é 4, o número de prótons também é 4, não 9. Então, está errado. Se ele formou o íon Be2+, o que aconteceu com ele? Perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem 4, tinha 4, né? Quando ele estava neutro, tinha que estar com 2 e não com 7, está errado. E o número de nêutrons é só fazer 9 menos 4, vai dar 5 e não 4. Então, como a gente já tinha encontrado, né? Resposta correta, letra D, a 16 aí da prova 2020. 17. O cloreto de hidrogênio é um gás em temperatura ambiente bastante solúvel em água, mas que pode ser liquefeito quando puro, se resfriado abaixo de menos 85 graus Celsius. Sobre este composto e suas soluções aquosas, assinale a alternativa correta. Então, primeira coisa aqui nessa questão, nós teríamos, né, que lembrar nomenclatura de compostos inorgânicos, né? Cloreto de sódio, íon cloreto é o Cl-, né? E o hidrogênio, então, é o nosso HCl, né? Estamos diante de um ácido aqui, né? Este nosso ácido, né, que é formado pelo hidrogênio e pelo cloro, ele é um composto covalente, né? Porque ele é formado pela ligação entre o hidrogênio e um ametal, né, que é o nosso cloro. Então, vamos ver as alternativas, né? Ele quer a correta, e vamos lá. Letra A. O cloreto de hidrogênio puro, no estado líquido, é um bom condutor de eletricidade, pois contém íons H mais e Cl menos. Então, olha o detalhe aqui dessa alternativa. Ele está no estado líquido e ele está puro. Então, não tem água aqui, não forma solução aquosa, certo? Cloreto de sódio puro, ele não vai ter íons H mais e Cl certo? Então, errada essa primeira alternativa. Letra B. O cloreto de hidrogênio puro, no estado líquido, conduz eletricidade devido à baixa temperatura. Nós já vimos que ele não vai ter os íons, né, que são necessários para a condução de eletricidade. E a questão da baixa temperatura, gente, aqui não vai influenciar nada. É mais uma pegadinha mesmo, porque ele colocou a questão do resfriamento a menos 85 graus Celsius, tá? Letra B também está errado. Letra C. Em uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio, a água age como uma base e a solução resultante conduz a eletricidade. Então, agora já não é mais o cloreto de sódio puro, né? Agora é uma solução aquosa. Então, o que a gente sabe, né, segundo Arrhenius? Que em água, os nossos ácidos, né, eles são dissociados, certo? Aí vai formar para a gente aí, ó, o H mais e o Cl menos. Ocorre, né, a ionização da nossa substância. Beleza, né? Então, outra coisa que ele fala que a água age como uma base. Aí, se você lembrar da definição de Lewis, né, que base é toda substância que doa elétrons, tá certinho, né? Porque a nossa água aqui, a nossa molécula de água, tem aqueles 2 elétrons do oxigênio que não foram compartilhados, tá? Aí o que vai acontecer? Ela vai atrair
o nosso H+, e formar o nosso cátion, né? H3+. Então, tá certinho essa nossa letra C aí. Por que a D está errada? A solução aquosa de cloreto de hidrogênio contém números iguais de íons H+, e Cl-, sendo, portanto, eletricamente neutra e não condutora de eletricidade. A quantidade de íons H+ e Cl- não é igual, tá? A gente consegue ver aqui que tem mais quantidade de H+ na formação do nosso cátion, H3 ou mais, tá? E letra E, em uma solução aquosa de cloreto de hidrogênio, a água age como base, o que neutraliza a solução. A mesma questão que eu falei na de cima, tá, gente? Não vai ter essa neutralização, né? Porque a quantidade de H+ está maior, né? Que está sendo produzida na nossa solução aí. Então, por isso, não pode ser a letra A. Então, número 17, letra C. Número 18. Considere os vários tipos de ligações químicas possíveis e sua influência nas propriedades físico-químicas das substâncias. Assinale a alternativa que contenha a afirmativa correta. Então, letra A. O tetracloreto de carbono, CCl4, é uma substância iônica e sua solução aquosa conduz à eletricidade. Olha, se a gente pegar o carbono e o cloro, são dois ametais. A gente sabe que a ligação covalente faz essa combinação, né? Então, ela não vai ser uma substância iônica, e sim covalente. Então, a letra A está errada. Letra B, o cobre é uma substância molecular e tende a conduzir a eletricidade no estado sólido. Cobre é um metal, né? E vai formar substância metálica e não molecular ou covalente. Está errada também a letra B. Letra C. Substâncias metálicas como HE não formam ligações entre si. Aqui, né, o HE, que é o gás hélio, ele não é um metal, e sim um gás nobre, né? Desculpa. Então, tá errado aí também. Letra D. Substâncias moleculares tendem a ter pontos de ebulição maiores do que os compostos iônicos. Errado, né? Os compostos iônicos, por formarem íons, têm esses pontos de ebulição maiores. E letra E. Substâncias moleculares, como metanol, contêm ligações covalentes e não são boas condutoras de eletricidade. O CH3 é o álcool, né? Realmente é um composto molecular ou covalente. E caso não lembrasse disso, era só analisar os elementos que estão aí, ó. Eu tenho carbono, que é ametal, hidrogênio, oxigênio, que é ametal, e hidrogênio. Ligação entre ametal e hidrogênio e entre ametais é ligação covalente ou molecular. Resposta correta aí da 18, letra E. Número 19. A técnica de destilação para a produção de bebidas alcoólicas a partir da fermentação de soluções de açúcares é descrita desde o século XIX, na região onde atualmente encontra-se o país Iraque. Podemos afirmar que a técnica se baseia nas diferenças de. Então, está falando de destilação, né? Lembrando, destilação é um método de separação de misturas homogêneas, né? Aí a gente tem dois tipos de destilação. A destilação simples, que separa misturas homogêneas formadas por líquidos e sólidos, e a destilação fracionada, que separa misturas homogêneas formadas por dois líquidos. Ele quer saber em que a destilação se baseia, né? Na diferença de quê? Letra A, solubilidade entre os dois ou mais componentes. Se a gente está falando de mistura homogênea, as espécies são solúveis, né? Então, não tem nada a ver uma na outra, né? Não tem nada a ver com solubilidade. Configuração eletrônica entre os dois ou mais compostos, a gente nem olhou, né? Essa questão de distribuição eletrônica, nem fala de nada que
que nos leve para essa questão. Letra C. Densidade entre dois ou mais compostos, se é mistura homogênea, não vai ter diferença de densidade, né? Então, não pode. Letra C. Temperatura de ebulição entre dois ou mais compostos, justamente, né? Falando em destilação, a gente vai aquecer a nossa mistura. E quem tem o ponto de ebulição, quem atinge, né, o ponto de ebulição primeiro, é quem faz a mudança de estado. E letra E, temperatura de fusão entre os dois ou mais compostos. A gente sabe que temperatura de fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, resposta correta da 19, letra D. Número 20. A notícia abaixo foi amplamente divulgada nos veículos de comunicação em maio de 2019. Sem cheiro, gosto ou cor, o gás que matou uma família de brasileiros que comemoravam um aniversário no Chile pode levar à morte tão rápido que pedir socorro nem sempre é suficiente. É um gás que surge da queima de combustíveis, gerando gás carbônico, CO2, e em menor concentração CO, o monóxido de carbono. O CO se liga à hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio, O2, às células do organismo. Se a pessoa inalar muito, surge um composto chamado carboxihemoglobina, que pode causar a morte por envenenamento ao impedir que as células recebam o oxigênio. Explica Álvaro Puccinelli Júnior, toxicologista da Escola Paulista de Medicina e do IBTOX, Instituto Brasileiro de Toxicologia. A respeito das substâncias citadas na notícia, assinale a alternativa correta. Letra A. O sangue, formado por hemácias, plaquetas e plasma, tem um único aspecto, logo é uma substância simples. Se está falando aqui, né, de mais de uma substância, é uma mistura. E a gente sabe que o sangue é uma mistura heterogênea. Letra B. Os gases CO e CO2 são substâncias compostas. E o gás O2 é uma substância simples. Certinho, né? CO é carbono e oxigênio, assim como CO2. Então, dois átomos diferentes, substância composta. E o O2 é formado por dois átomos de oxigênio, né? Um único átomo. Então, substância simples, certinho. Letra C. Os gases citados na notícia, O2, CO e CO2, são todos substâncias simples. Nós acabamos de ver que não, né? Só o O2, que é simples. CO e CO2 são compostos. Letra D. O oxigênio é um gás que faz parte do sistema respiratório. Logo, é uma substância composta. Acabamos de ver que o oxigênio é simples, então está errado. E letra E, o ar dentro do apartamento continha O2, CO e CO2, logo uma mistura heterogênea. Só lembrar, mistura gasosa é sempre mistura homogênea. Então, resposta correta da questão 20, letra B. Certinho? Agora vamos fazer as duas abertas, né? Vamos lá. Questão 1. O elemento mais leve da tabela periódica é o hidrogênio, Z igual a 1. O mais pesado é o oganesônio, Z igual a 118. O primeiro é também o mais abundante no universo, e o último é produzido artificialmente em laboratório de colisões de partículas. Enquanto a localização do hidrogênio na tabela periódica é controversa, existem argumentos a favor e contra sua localização, tanto do grupo 1 quanto do grupo 17. O oganesônio certamente pertence à família dos gases nobres, grupo 18. O próximo elemento mais pesado, aquele com o número atômico 119, ainda não foi obtido, devido a dificuldades tecnológicas. Sobre a localização dos elementos na tabela periódica e suas propriedades,
Responda ao que se pede. Letra A. Em qual grupo da tabela periódica estará localizado o elemento z igual a 19? Então, essa questão aqui é para verificar, né, se vocês têm conhecimento da organização da tabela, sabem interpretar as informações que a tabela traz. Lembrando, na prova, né, tem lá a nossa tabela periódica. Então, era só vocês irem lá e olharem nessa tabela periódica que está aqui antes da questão número 16. Por quê? Olha só, tá lá o nosso elemento, o organessônio, né, que está lá na família 18, ó lá, 118. Como a nossa tabela, gente, é organizada em ordem crescente de número atômico, o nosso próximo elemento, que é o 119, né? Se o 118 está na 18, o 119 vai estar na família 1, certo? E a sequência é sempre assim, terminou a 18, volta lá na 1, né? Então, ó, a letra A pergunta: em qual grupo da tabela periódica estará localizado o elemento com Z igual a 119? Na família 1, né? Ou se quiser, pode colocar dos metais alcalinos, né? E abriria também o nosso oitavo período. Nem perguntou, né, essa questão, mas iniciaria um oitavo período ali da tabela, certo? Letra B. A respeito do elemento com número atômico 119, utilize a tabela periódica fornecida para prever seu estado físico em temperatura ambiente, seu caráter metálico ou não metálico e sua propriedade condutora, condutor ou não de eletricidade. Então, olha só, a gente já determinou a localização. Se ele é da família 1 dos metais alcalinos, né? Então, provavelmente ele se apresentará em temperatura ambiente no estado sólido, né? Porque a maioria dos metais se encontram no estado sólido, né? Principalmente aqueles ali da família 1, todos são, né? Você sabe que o único que não se encontra no estado sólido em temperatura ambiente é o mercúrio. Então, se ele é um metal, né? A característica dele, o caráter é metálico. E como a gente sabe, uma das principais características dos metais é a boa condução, eles são bons condutores de eletricidade. Então, é só organizar, né? Montar uma resposta direitinho aqui com todas essas informações, ó. Então, como que a gente podia colocar aqui, ó? O elemento de número atômico 119, por, por, por ser localizado, né, na família 1, que é a família dos metais alcalinos, provavelmente apresentará estado físico sólido, né, com caráter metálico e, por isso, ser um bom condutor de eletricidade. Número 1, tranquilinha, né? Era só mesmo saber interpretar, né? E além de a questão da organização da tabela periódica, né? E além disso, lembrar aí, né, das características dos metais, né, também ajudaria bastante na informação, na resolução, né? Desculpem dessa questão aí, mas tranquilo, dá para fazer. Questão 2. Ao temperarmos uma salada com vinagre, estamos usando uma solução aquosa de um ácido fraco para dar um sabor ácido ao alimento. Diferentes definições, Arrhenius, Bronzitilaure e Lewis, assim como classificações, segundo a presença ou não de oxigênio na fórmula, são usadas para descrever essa importante classe de compostos químicos e suas reações. Oxiácidos são ácidos que contêm oxigênio em sua composição. E alguns elementos podem formar mais de um tipo de oxiácido.
Um exemplo são os oxiácidos do cloro. HClO4, HClO3, HClO2 e HClO. Sobre esses oxiácidos e suas definições, responda ao que se pede. Letra A. Nomeie os 4 oxiácidos citados acima, na ordem em que foram apresentados. Então, nomenclatura de compostos orgânicos, né? Essa questão. Então, vamos fazer algumas anotações aqui para a gente poder responder essa questão. O que você tinha que lembrar aqui? Se estamos trabalhando com oxiácidos, a gente pode ter a nomenclatura, né, de acordo com a. Você pode olhar de duas formas. O número de oxidação do elemento, né? Maior número, terminação ico, menor número, terminação oso. Ou a gente pode ver a quantidade de hidrogênios presentes nessas fórmulas, tá? Dá para a gente fazer também, obedecendo essa quantidade aí. Aí, o que a gente tem que guardar aqui? Ah, Lília, como que eu faço? Aí fica a critério. Se você quiser utilizar o NOx, né? Eu vou colocar ali, aí a gente pode fazer assim. Ou, se você quiser colocar, verificar, né? Olhar a quantidade de oxigênio presente, também dá certinho. Então, os que foram citados são esses aqui. Vamos colocar na ordem, né? Porque está pedindo o nome ali na ordem que foram apresentados. Então, HClO4, ó, HClO3, HClO2 e HClO, certo? Ó, maior quantidade é o que usa o prefixo per. Depois, tirei ele, é a terminação ico. Desculpa. Depois, 2 e 1. Terminação oso e o menor de todos, menor quantidade, a gente usa o prefixo hipo, né? Agora, se quiser calcular o NOx, ó, oxigênio menos 2 vezes 4, menos 8, hidrogênio mais um vezes um mais um, então o cloro tem NOx mais 7, certo? Aqui, oxigênio menos 2, então menos 6. Aqui, mais um, então mais um. Ó, cloro aqui, mais 5. Aqui, oxigênio menos 2, menos 4, mais um. Aqui, mais 3, né? Porque tem que zerar lá o NOx negativo, né? Aqui, menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1 vezes 1, mais 1. Então, o NOx do cloro aqui vai ser mais 1, certo? Então, vamos colocar o nome, ó. Lembrando que toda nomenclatura começa com a palavra ácido. Então, o maior NOx, a maior quantidade de oxigênio. Então, a gente usa o prefixo per. É o elemento cloro, NOx maior, terminação ico. Então, ácido perclórico. Dos que restaram, esse aqui é o NOx maior, né? O 5 agora. Então, ácido, só tira o prefixo, aí vai ficar clórico. Agora, 2 aqui, então é o ácido cloroso. E o menor de todos os NOx, que é 1, é o nosso ácido com o prefixo hipo, né? Ó, hipocloroso, certo? Letra B. Segundo a teoria de Arrhenius, por que
os compostos acima são considerados ácidos. Então, a gente tem que lembrar, né, qual que é a definição de ácido para Arrhenius. Arrhenius fala para a gente que ácido é todo composto que, na presença de água, sofre ionização e libera o íon, né, ou o único cátion H+, em solução, certo? Então, a gente, se você lembrasse disso, podia colocar aqui, ó, letra B, né? Ó, porque, segundo Arrhenius, ácidos são compostos que, em solução aquosa, sofrem ionização e liberam o íon, ou, se quiser melhorar, né, o único cátion aqui, ó, um único cátion, né, que é o nosso H+, tá? E letra C. Como a teoria de Braunschweig-Lowry conceitua os compostos acima como ácido? Então, a gente tinha que lembrar aqui, né, a teoria de Braunschweig-Lowry. O que ele fala, né? É um pouquinho diferente aqui da de Arrhenius. Ele coloca para gente que ácido é a espécie que libera H+, né? E base são aquelas que recebem, tá? Então, justamente o que acontece com todas essas substâncias. Na hora da dissociação, elas se separam, né, em H+ e ClO4, ClO3 menos. Então, está sendo liberado o nosso H+. Se vocês não lembrassem dessa definição toda, gente, podia colocar também a equação, tá? Também serviria como resposta. Então, coloca aqui, ó. Conceituaria. Conceitua, né? Os compostos como ácido, pois, segundo ele, ácidos são espécies que liberam H+. Olha aqui, podia colocar esse aqui como exemplo, ó. Qualquer um deles, tá? Que pegasse aquoso, ó, mais H2O líquido, tô mostrando que está na presença de água, né? Produz para a gente o seguinte equilíbrio, ó. O nosso íon H3 aquoso, mais a nossa parte aqui, ó, ClO4 menos, também aquosa, tá? Ah, Lili, se eu colocar só o H+, não tem problema, tá? Só omite a presença da água.
tá? Ó, olha aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, que também poderia ser uma reação dessa, ó. Mesmo HClO4, ó, aquoso, mostrando, né, que está em solução aquosa. Aí, ó, não coloco a água, tá vendo? Aí a gente faz assim, ó, H mais aquoso, né, também, mais o ClO4 menos, também aquoso, certo? Essa questão 2 aqui, ela é mais puxadinha, né? Tinha que lembrar a definição, nomenclatura, né? Mas nada impossível de fazer também, certo? Então, meninas, vamos terminando por aqui, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até semana que vem.